É como se a gente tivesse aqui e fosse pego de surpresa toda vez, né? Que a gente tá aqui batendo um papo melhor do mundo e a gente é pego de surpresa sem querer, sabe? Entendi. Porque algumas vezes a gente até atrasou aqui, não foi? Foi. Mas faz tempo que a gente não tá atrasando mais para não deixar o coitado do convidado, do participante, que agora ele disse que não, porque antes a gente dizia host, né? Mas isso eu não quero mais essa coisa em inglês, não. Eu quero o hóspede. Como é o outro que tu disseste? Que eu disse que nome feio. Morador. Morador daqui. Diabo de bonito. Começou aí, meu filho? Ó, já começou, a gente nem sabia que já estava no ar, já estava funcionando, deu a molesta. Minha filha, vá, fale com o povo aí, porque a gente já começou, a gente já estava aqui num bafafá da molesta. Pois é. Olá, povo. Eu não sei qual é a minha câmera, close. A do meio, cada no meio, né? A do meio, é. Estamos aqui mais uma vez no nosso Avexado Podcast. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com minha amiga... começou como professora de Pilates, que aliás eu fui uma aluna trabalhosa, né? E virou nossa amiga para meu prazer. E assim, hoje vai ser uma... Qual câmera, meu filho? Que eu olho, em nome de Jesus. Essa aqui, tá certo. Olha na sua telinha, certo. Viu? Ah, tá bom, tô vendo ali, sim, bonito, Pois é, e hoje vai ser um papo super legal sobre mulheres empreendedoras e eu não poderia começar com uma participante se não fosse você, né? Porque você é um caso, assim, diferenciado, né? De empreendedora, porque ela não estudou e nem queria ser empreendedora, né? Isso, exatamente. De repente se viu numa situação que ou ela é empreendedora... Ou era, né? Então, né? Então, acho que nada mais justo do que a gente abrir esse tema, porque a gente vai ter vários episódios aqui, né? Isso, exatamente. Com ela, né? Com a Ana Paula, que hoje é empreendedora, né? Exatamente. Então, doutora Ana Paula, que eu carinhosamente chamo de Paulinha, e eu vou querer que você comece se apresentando, né, querida? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Que inicialmente eu agradeço a Deus e agradeço também a você, a Ailton, né? Por tudo, pela força que você me deu desde o início, pelo empurrão de verdade que você me deu e aí fez com que realmente eu criasse coragem, né? Sou fisioterapeuta, né? Já fazem 10 anos que atuo na área. Iniciei sem foco algum. Como o tempo passa rápido, hein? 10 anos. 10 anos já. Iniciei perdida, literalmente perdida, sem saber o que fazer, para onde ir, né? Então, assim, só que lá no fundo, eu sempre tive uma paixão, né? Essa paixão, ela ficou adormecida por um bom tempo. E realmente eu acredito que coragem mesmo eu não tinha o suficiente para levar adiante. Mas aí, né, as coisas foram caminhando e criei coragem e hoje eu sou empreendedora, sou dona do meu negócio e sou muito satisfeita. Que maravilha, viu? Não é não? Inclusive para a gente, né, que usa do serviço dela, né? Sim, com certeza. Tu mais do que eu, obviamente. Eu uso muito. Eu só não estou usando muito agora, mas isso é uma fase. Depois eu vou usar bem mais, como eu gosto. Eu só fui lá fazer uma limpeza de pele uma vez, mas foi uma coisa assim que eu fiquei olhando para mim e dizendo, menino, acho que eu fiquei uns 10 anos mais novo. Bom, pessoal, sigam a gente, né, no YouTube, se inscrevam no canal, aperta o sininho lá, né, para poder as notificações, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de muita qualidade aqui, como esse de hoje, de Ana Paula. E eu tenho que abrir o espaçozinho do merchan, né, para quem está apenas nos ouvindo, né, dizer que a própria Ana Paula e sua empresa, né, tá ali, ó, coisa linda na tela, Ana Paula Abelha, fisioterapeuta dermatofuncional, ela está também, né, patrocinando, porque ela acredita nesse trabalho da gente, então tá junto com a gente aqui sempre. A Projetos Material de Construção também está junto com a gente nesse episódio. O Atacadão Triunfo e o Grupo Triunfo Supermercados também está nos patrocinando nesse episódio e também não poderia deixar de citar
o Vandalberto Carvalho, o doutor Vandalberto, advocacia, que tem um escritório na cidade, e o escritório dele, inclusive, é um espaço interessante para quem está naquele segmento de terminar o curso de Direito e fazer estágio, né? Ele abre um espaço muito interessante para esses jovens aqui da cidade. Ok? Mas vamos lá. Eu me lembro... Chama a vinheta. Ah, é mesmo, né? Ah, obrigado, é. Chama a vinheta aí, porque eu já esquecendo dela. Chama aí, cabeça, a vinheta que a gente volta já. Bom, depois da vinheta, né, passada para todo mundo aí, eu tenho que começar aqui bem pelo comecinho, porque eu me lembro claramente que você chegou aqui na nossa cidade mais perdida do que segue em tiroteio. Né? Seu esposo veio trabalhar na agência local do Banco do Nordeste. Você estava começando esse processo de profissionalismo no setor, né? Já tinha trabalhado como fisioterapeuta lá na outra cidade, na tua cidade? Já né? Sim, já fazia uns 3 anos, mais ou menos, que eu já vinha trabalhando na área de fisioterapia, exclusivamente, né, como fisioterapeuta na área de reabilitação. E quando eu cheguei em Alagoa Grande, né, tudo novo. Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, medo de tudo, né, medo do desconhecido, sem saber um monte de incerteza, sem saber se ia dar certo, né, o que fazer aqui em Alagoa Grande. Agora refresca minha memória. Eu me lembro que nós tivemos alguns jantares na sua casa muito antes. Foi antes ou foi antes de a gente começar a fazer Pilates com ela? Não, primeiro nós começamos o Pilates. Então a gente conheceu ela lá... Através do Pilates. Porque eu tinha vontade de fazer Pilates e aí, quando eu soube que tinha aqui, eu não me lembro que foi a pessoa que disse, tem uma menina que está fazendo ali e tal. E aí eu fiquei aperreando ele bem um mês. Bora fazer, vai ser bom pra gente. Aí foi. A gente fez uma aula experimental. Ele disse, vou fazer uma aula experimental. Aí nesse tempo aí, você era como uma prestadora de serviço lá numa clínica aqui da cidade, né? Como é que você chegou nessa clínica aqui? Isso eu também não sei, não. Eu queria saber. Então, essa parte aí. Quando eu percebi que realmente ia ficar em Alagoa Grande, né? Então eu fui em busca de alguma coisa para mim. E aí eu abri mão de tudo, né, dos empregos que eu tinha e resolvi de fato ficar aqui. Ah, teu esposo veio antes, então foi? Isso. Ele veio antes, passou um tempo, aí viu que ia dar certo. Sei, vem-te embora para cá, porque tu aí, eu aqui não dá certo. Não dá certo não. Foi. Mas aí eu vim pra cá e ficava indo e voltando, né, pro sertão. Então, assim, era uma distância bem considerável, era extremamente cansativo. E aí chegou realmente ao ponto de botar um fim e recomeçar aqui em Alagoa Grande, né? E aí foram surgindo oportunidades, fui deixando meu contato em algumas clínicas, e aí entraram em contato comigo e me convidaram para dar aula de Pilates. Até então, eu não tinha experiência, né? E não existia isso aqui na cidade também. Não existia. Mas surgiu a oportunidade, eu fui atrás. Agarrei, claro, né? Porque assim, eu aprendi durante a minha vida aqui, a gente tem que agarrar as oportunidades, mesmo que naquele momento não seja exatamente o que você quer. Mas surgiu a oportunidade, agarre, porque aquela oportunidade pode ser uma porta aberta para você chegar onde você quer. Exato. Então, agarrei a oportunidade, né? Dei o meu melhor, busquei conhecimento, corri atrás e deu certo. Agora, eu me lembro claramente que nesse tempo em que você estava trabalhando lá na clínica, a G-Clean, acho que era a G-Clean, era? Era. A clínica. Você tinha na cabeça uma história de fazer concurso, porque toda a história, não, porque isso aqui é uma situação passageira, porque o negócio é eu fazer um concurso, eu quero fazer porque o concurso na cidade tal está dando salário tal. Era uma história assim, não era? Exatamente, e era desse jeito, nesse modelo. Era uma agonia, era um sofrimento. Eu estudei para diversos concursos, para áreas que eu desconhecia, coisas que eu não queria, mas assim, era o que a gente escutava falar, né? A busca pela segurança. Isso, entre aspas, né? A questão da estabilidade, enfim. Comecei a estudar, mas não deu certo, né? E aí, nesse meio aí, foi onde eu conheci vocês, e um belo dia você me deu um
um belo tapa na cara. Ave Maria. Sem ser literalmente, viu, gente? Só figura de Mas linguagem. é muito bom, foi desse jeito mesmo, tá ótimo. Aquelas. Então, assim, eu fiquei pensando em tudo que você tinha me falado, né? Em todos os questionamentos que você me fez naquele dia. Fiquei muito reflexiva e comecei a tomar decisões a partir disso aí, né? Foi difícil, mas... O Flávio Augusto diz que a busca pela estabilidade é uma ilusão constante, né? Isso. Que não existe estabilidade em Não. lugar nenhum do mundo. Não porque existe estabilidade. Você está num emprego público, mas quem tá fazendo sua estabilidade? E se o governo decidir mudar as regras? Não existe estabilidade. Foi igual isso tão prova como a época, por exemplo, do Plano Collor, né? Em que as pessoas tinham dinheiro na poupança, que seria uma coisa estável, e simplesmente tomar... Poupança, inclusive, o investimento mais tradicional e seguro que todo mundo acreditava que fosse, né? E aí veio o Zé, ele tomou na cara, congelou na cara dura, tomou, nem me lembro. Então, assim, você começou a perceber que essa estabilidade do concurso público, do emprego público, era alguma coisa que talvez fosse meio ilusório. Isso, totalmente ilusão, né? E a partir daí eu comecei a seguir pessoas, observar pessoas empreendedoras, casos de sucessos, e aí aquilo foi me estimulando, né, a investir em mim, né, investir no meu negócio. E aí eu criei coragem, com muito medo, mas fui-me embora. Quando você criou coragem para tocar para frente, parece que já tinha uma reservazinha guardada, né? Era ali para poder comprar os primeiros equipamentos. Mais ou menos. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa agora. Nessa questão do concurso, tinha alguma influência de Valdir? Eu estou perguntando porque eu sei que tem, eu não sei hoje, mas eu sei que teve uma época que ele estava estudando para concurso também, aquela coisa. Sim, sim. Ele estava na mesma vibe, a gente estava na mesma vibe, né? Um incentivando o outro ali a correr atrás de concurso. E ele estudava, comprava muito material, estava sempre investindo em material para poder estudar e me incentivava, né? Então, até para a área de direito, ele quis me levar. Meu Deus do céu, imagina, inclusive, ele como bancário, né? Ele passou num concurso para estar lá, né? Isso. Não é isso? Isso. Então, assim, você já tinha uma estabilidade baseada no salário dele, do banco, que já dava um incentivo para continuar naquela mesma linha, né? Não é isso? Então, isso incentivava demais. Não, por que eu vou sair desse conforto aqui? Na verdade, é o seguinte, se a gente está com um valor X aqui mensal, aí ela pensava, se eu fizer o concurso também, né? E tiver o meu salário, a gente vai juntar nós dois e vai ser melhor. Se a gente está vivendo com um, com dois, vai sobrar, né? Isso. E vamos estar com a tranquilidade da estabilidade, né? Que nunca mera ilusão. Que nunca é, né? Isso. Então, mas me diga assim, bateu aquela tremedeira na hora de ter que gastar aquele dinheiro que você tinha com tanto tempo guardado de alguma... Porque, assim, não foi, é óbvio que não foi muito dinheiro, mas foi algum tempo para poder guardá-lo, né? Foi sim. Eu não tinha nada. Tu não tinha nada? Tava no vermelho, literalmente. No vermelho, literalmente. Então, assim, foi bem complicado, foi bem difícil. Mas a vontade, o desejo era maior do que todas as dificuldades, né? E assim, a gente corremos atrás. Não foi fácil, nunca foi fácil, né? Em todas as vezes que eu precisei recomeçar, de alguma forma, nunca foi fácil. E até hoje não é, né? Eu me lembro assim também que, como você começou com Pilates e já tinha uma clientela, né? Tinha que ser por ali, né? Isso. Porque você ia pegar e levar seus clientes, né? Para o seu estúdio, né? Sim. Mas tinha que comprar aquele monte de equipamento. E aí? Que era um baita do investimento. Sim, e aí? Aquilo ali é caro, né? Caríssimo. Comprou a perder de vista. Caríssimo. O material é de primeira qualidade, né? Então, sim, realmente... sim. E ainda vem uma outra situação nova, né? Porque quando você está dentro de um ambiente, de uma empresa, tem todo um trabalho por trás que é trazer os clientes, não é você que faz isso. Você está lá esperando que o cliente venha e você faz o seu trabalho de Pilates com ele, depois ele vai embora, aí fala na recepção, paga lá. Nada disso passa por sua mão quando você
prestador de serviço ou funcionário de uma empresa, né? Tudo isso começou a passar pela sua mão. E aí, como foi para aguentar essa lapada aí? O fiado, o mulher, tu é minha amiga, dá um desconto. Olha, A história do desconto é ótima. foi perrengue por cima de perrengue, viu? Não foi fácil. Não foi fácil. Então, assim, foi muita coisa deu errado, né? Porque, assim, como você falou no início, eu não tinha experiência, né? Você não é instruído, né? Para entrar no mercado de trabalho, você entra totalmente despreparado. Então, assim, foi apanhando e aprendendo. Foi muito perrengue, muita dificuldade, muito calote, né? Muito calote. Imagina. Mas você vai ajustando tudo no decorrer da sua carreira e dá certo. Eu acho que uma das principais dificuldades é a hora de cobrar, né? Assim, eu digo de cobrar assim, de você valorar o seu produto, o seu preço, no caso, seu serviço. Ou você já tinha assim, não, eu vou cobrar tanto, porque as pessoas ficam, não tanto no Pilates, porque não tinha um parâmetro aqui, mas, por exemplo, na limpeza de pele, eu sei porque a gente é amiga, eu posso dizer. Com certeza chega a gente e diz assim, mas fulano faz mais barato. Sim, né? Sim, demais, é o que eu mais escuto hoje. Pois é, mas aí no Pilates, no começo do Pilates, as pessoas diziam assim, sim, é muito caro. Muito, era uma das coisas que eu mais ouvia também. Então, não faz diferença da época que eu comecei para hoje, eu escuto sempre a mesma coisa. Só que antes eu não sabia lidar com esse tipo de situação. Sim. Hoje eu já sei lidar com isso, é mais tranquilo. Né? Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade porque eu tenho uma dificuldade de dizer não. Então isso é coisa minha pessoal, mas a coisa ainda existe, né? Só que hoje eu já sei lidar de uma forma diferente, mais profissional, né? Mas no começo deveria ser bem complicado, né? Sim, muito. Quanto tempo você passou na pegada do Pilates? Passou um certo tempo, né? Passei. Eu comecei no Pilates em 2014. Eu parei realmente em 2018. E aí na verdade, você parou porque você resolveu entrar no outro contexto. Sim, né? me dedicar à área, aquela paixão ali que estava adormecida, né? Essa parte do dermato foi uma coisa que veio pela paixão mesmo. Pela paixão. Sim, entendi. Que a área de estética hoje é uma área assim super valorizada, né? Mais do que nunca, eu acho. Sim. Hoje em dia. E aí, então é um ramo assim que tem muita concorrência, mas ao mesmo tempo eu vejo assim que tem uma abertura muito grande para os profissionais, né? Sim. Tem muita gente na área da estética, né? Hoje a área da estética é um mundo. E só que assim, eu entrei nessa área sabendo também das dificuldades que eu ia ter por diversos motivos, mas eu sempre coloco na minha cabeça, eu não tenho concorrente nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum. O meu maior concorrente sou eu mesma. E assim, eu mantenho isso firme na minha mente e sempre tento buscar o melhor, né? Buscar os melhores cursos, os melhores procedimentos, os melhores tratamentos para trazer para cá, para levar para outras cidades. Enfim, é assim que eu faço hoje. A gente está numa cidade pequena, né? Sabe que a gente está numa cidade pequena. E essa história de tratamento estético numa cidade pequena é uma coisa que tinha uma grande possibilidade de dar errado. Sim. Né? Pelo poder aquisitivo das pessoas. Sim. Por ser uma coisa que o pessoal achava que é coisa de cidade grande, de gente com muito dinheiro. Passasse por essa situação assim, de alguém dizer, mulher, isso é uma besteira, que danado tu vai fazer com essas coisas por aqui? Olha, se eu for te contar minhas experiências com isso aí, se eu fosse levar em consideração, eu tinha desistido logo no início. Você está aqui para contar, arrocha logo com uma. Então vamos embora. Conte mesmo. Logo no início, não foi fácil, né? Porque são tratamentos que não são tão baratos, tudo é muito caro, o investimento é a área da fisioterapia onde você precisa mais investir e tudo é mais caro.
Então, assim, você escuta de tudo um pouco, né? Eu tive muita dificuldade quando foi para investir em criolipólise, por exemplo. Bexiga taboca é criolipólise, minha filha. É um tratamento para gordura localizada, né? Que tá bem alta ainda, né? Já teve mais em alta no início, mas agora ainda tá em alta, né? Tem vários, foram feitas várias modificações e agora voltou a bombar novamente. Então, assim, congela a gordura. Congela a gordurinha, né? O pessoal conhece mais por congelar a gordurinha. Depilação a laser, então, eu acredito que de todos foi minha maior dificuldade. Inclusive, tá uma moda fantástica em depilação a laser, né? Eu estava dando uma andada pelo shopping lá em Campinas essa semana. Tem logo 2 lojas lá de depilação a laser. O shopping de Campinas é bem pequenininho e tinha logo 2 lá, né? Então tá uma coisa assim, né? Isso. Que tá... Mas você, quando começou mesmo, não foi com nada disso, né? Que isso é uma coisa bem mais recente, Não, isso é recente. É de 2019 para cá, 2018, 2019. Foi quando eu entrei realmente nessa área, focando nas coisas que eu queria. Depilação a laser, né? Teve outro tratamento que eu trouxe para cá, que era tudo com locação, então para mim tinha uma dificuldade absurda, porque os aluguéis sempre muito caros dos equipamentos, eu não tinha condições de comprar, né? Consegui já comprar uma máquina de criolipólise, então hoje já me ajudou bastante. Então, para começar mesmo de verdade, você começou fazendo aqueles trabalhos que não precisavam de tanto equipamento? Não, só limpeza de pele, peeling, procedimentos mais simples, né? Mais básicos. E aí eu fui aprimorando, fui trazendo sempre novidade. E aí eu trabalhava mais com locação, né? Ainda trabalho. Esses tratamentos de limpeza de pele, inclusive, pode ter criado uma espécie de costume, né? Como é que eu posso dizer assim? De hábito, né? Por exemplo, Bela nunca fez uma limpeza de pele antes de fazer contigo. Fez, Bela? Eu acho que eu tinha feito 1 ou 2 vezes só. Aí assim, no momento que você traz um processo desse, você cria o hábito e leva o seu cliente a fazer um ou outro trabalho, né? Foi mais ou menos nesse segmento aí que você terminou fazendo a sua clientela. Que um vai puxando o outro, né? Quando você presta um serviço bom, de qualidade, né? O cliente tem interesse em outra coisa e aí ele vai e busca o serviço com você, né? Você acaba fidelizando, de certa forma, o cliente. Sim, mas aí conta a história que você ia contar do perrengue, que eu atrapalho que só a bexiga, mas é porque eu saio puxando mesmo. Não, com relação aos perrengues, né? Eu escutava muito: você é louca de fazer um procedimento nesse valor, a Lagoa Grande não tem público para isso, as pessoas não têm dinheiro para pagar. Enfim, esse tipo de comentário era o que eu mais escutava, principalmente nesses tratamentos que realmente tem um valor maior, né? Um investimento maior. E isso, na hora ali, mexia comigo, às vezes eu chorava, né? Ficava realmente triste, poxa. Mas assim, eu disse, não, se eu vou trazer, eu vou dar meu melhor. Eu vou fazer da melhor forma possível. E assim tem dado certo até hoje. Agora, eu fiquei pensando aqui, qual foi o momento que você decidiu assim, não quero mais o Pilates? Fora as alunas trabalhosas que você tinha, que acho que tipo eu. Mas qual foi o momento que você disse assim, não quero mais o Pilates, eu vou realmente para o dermato? Teve alguma coisa assim que você disse, agora é a hora? Ou foi realmente no gradativo? Aí você disse, não, foi gradativo. Eu entrei no Pilates, né, surgiu a oportunidade, entrei no Pilates, dei meu melhor, o período que eu passei lá. Sim. Foi muito bom, foi muito gratificante. Construí muita coisa, construí amizades, né? Trouxe clientes para a minha área hoje. E fui saindo aos pouquinhos, né? Fui em busca de profissionais. Esses profissionais, eles foram aparecendo. E aí, quando eu vi que realmente estava tudo ok, aí eu disse, agora é o momento de sair e investir realmente na minha outra área. Fui em busca de profissionais, você quer dizer que você começou a ter gente trabalhando com você e para você, foi isso? Foi isso. Porque assim, uma vez que eu trouxe o Pilates para cá e vi que deu certo, que dava certo, né? E deu certo, está dando até hoje. Uma promessa que eu fiz a mim foi não abandonar o Pilates, não deixar o Pilates morrer, né? Não seria abandonar, mas não deixar o Pilates morrer. Sim. E assim, realmente o Pilates está dando certo, né? E ele vai continuar.
ou comigo, ou sem mim, mas ele vai continuar. Então você terminou inserindo mais pessoas dentro do negócio que você começou, né? Porque até então era um negócio de uma pessoa só. Isso. Era eu sozinha e pronto, acabou. Mas aí foram surgindo outras pessoas interessadas, eu fui incentivando. A pessoa viu que dava certo, porque até então as pessoas diziam: mas é um investimento muito caro, um curso de Pilates é muito caro, um estúdio é muito caro. Realmente é muito caro, é um investimento, né? E tinha esse medo, esse receio de investir. Mas aí, quando começaram a perceber que dava certo, aí começaram a investir. Porque eu acho que às vezes as pessoas, elas precisam isso, né? Alguém que abra a porta, que abra os caminhos, e aí você vê, teu caminho realmente dá certo, e aí cria coragem e vai. Tem sempre um desbravador, né? Então, no caso do Pilates, foi você. Dentro do seu negócio, então, você já enfrentou outro desafio, que era lidar com pessoas que estavam junto com você, de certa forma empreendendo também, porque você não contratou ninguém na CLT, né? Não. Foi uma espécie de: olha, meus equipamentos estão aqui, vou fazer uma parceria contigo e você vai fazer os atendimentos aqui e eu vou receber uma parcela desse valor aí, um acordo que a gente vai fazer. Era mais ou menos assim. Uma parceria, né? Isso, uma parceria. Então isso já traz um desafio novo como empreendedor, né? Porque essa pessoa não é cliente, essa pessoa não é funcionário e essa pessoa não é sócio, né? Como foi enfrentar essa situação? Olha, não foi tão difícil não, sabe? Não foi tão difícil não. Deu sorte, né? De pegar pessoas o pessoal que foi aparecendo, muito profissionais. E assim, interessante que todas as pessoas que apareciam, né, para entrar no Pilates, tinha a mesma mentalidade minha quando eu comecei, de fazer concurso, de estudar para concurso público e ter uma estabilidade, entre aspas. E aí, com o tempo, essas pessoas começaram a perceber, né? Eu sempre estava conversando, falando da minha experiência, tudinho, e comecei a incentivá-las a também empreender, né? E Sim. as pessoas que iniciaram comigo, elas, a maioria, empreenderam, né? Trilharam seus caminhos. Isso, cada um seguiu o seu caminho como empreendedor, e eu acredito que não entra na cabeça mais delas em fazerem concurso público. Muito bom, olha aí. Tá vendo? Fazendo escola, né? O importante é fazer escola, né? Pois é, porque eu acho que isso aí é uma questão mesmo de experiência, né? Quando você começa a viver aquela realidade, você vê que aquilo ali dá certo, que dá para você, ou que não dá, porque tem gente que realmente não tem o perfil, e eu bato muito nisso, porque eu já ouvi algumas pessoas dizer: não, todo mundo pode ser empreendedor. Não acho, eu acho que tem gente que não dá para ser empreendedor, e tem a variação do empreendedor. Tem aquele que empreende por necessidade, e aí fica lá empreendendo por necessidade. Tem aquele que empreende porque gosta, porque é da vibe dele, vamos dizer assim. E tem aquele que se ele pegar nesse caneco, vira ouro agorinha mesmo, porque eu não sei, que tem gente que é dessa qualidade, né? Então, eu acho que é muito por aí mesmo, a questão da vivência, da experiência, né? E os desafios de ser mulher e estar empreendendo dentro do seu próprio negócio, numa cidade onde você... Se bem que hoje a internet ajuda bastante, mas numa cidade onde você não tem um contato direto com alguém que conheça o seu trabalho, né? Que, digamos assim, uma troca de experiência profissional. Sim. Assim. Como é que é ser mulher e empreender num ambiente desse? Olha, eu confesso para você que, como mulher... o fato de ser mulher, eu não tive dificuldade. Eu acredito que as dificuldades que eu tive seriam dificuldades que qualquer pessoa teria, né? Muito medo, né? O que é natural. Os problemas eles vão aparecer independente de você ser homem, ser mulher, independente do que você faça. E assim, cada obstáculo que aparecia só me fortalecia a dar continuidade, a não desistir. Mas o fato de ser mulher, para mim, nunca foi um obstáculo, nunca foi uma dificuldade. Você não teve esse... Não. Né? Porque talvez o mundo assim da estética, de certa forma, ainda seja um mundo
mais feminino, vamos dizer assim, Sim, né? sim. As mulheres, em sua grande maioria, que são as manda-chuvas, vamos dizer assim, né? Empreendem mais. Talvez se você tivesse ido para outro segmento onde fosse mais, entre aspas, masculino, talvez você tivesse tido dificuldade. essa dificuldade, Isso. né? Eu confesso que eu tive mais dificuldade dentro da fisioterapia, como mulher. Tá? Foi, né? Porque na fisioterapia tem essa questão do toque, o contato direto, né? E tem pessoas que não sabem respeitar, não sabem diferenciar. Na estética é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Eu nunca tive nenhum perrengue, nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas enquanto fisioterapeuta, né, atuando na área de reabilitação, eu tive umas dificuldadezinhas com relação a isso aí, mas nada que eu não soubesse lidar, né? É porque no caso da fisioterapia, né, você está lidando no mesmo contexto com homens, com mulheres, né? Assim, no caso da estética, eu acho não, né? Bem mulher é mais selecionado, né? O público é maior, é o público feminino. Mais de 90% dos teus clientes é mulher. É né? Mulher. Fica mais fácil de lidar. Quer dizer que na fisioterapia, mesmo o cabo lascado ainda queria de assediar, é? Porque geralmente quem faz fisioterapia, o cara vai estar lá com a dor, não sei aonde, um nervo ciático que está lascado. Mas aí, para compensar a dor, o cara queria arrumar um prazer de alguma forma. Essa é uma né? fisioterapeuta bonita. Só quero aquela bonita ali. Vou ver se eu me esqueço a dor aqui um pouquinho, né? Mas sempre tem, né? Uma aqui, outra ali. Que confunde um pouco, né? Aí, eu acho que talvez até tal de enxerimento, viu? Eu acho que talvez ficava até pensando, ela hoje me tocou diferente. A viagem da pessoa, nada a ver. O que será, né? Por que será? Por que será que ela não está apertando hoje, está mais passando a mão em vez de apertar? Né? Porque tem todo um protocolo que a pessoa não entende, né? E às vezes. Agora eu fiquei pensando aqui, né, na vida da profissão do fisioterapeuta, né? Para a mulher é um pouquinho mais difícil, né? Por essas questões. Mas eu sempre tirei de letra. Mas tu não chegou a atender a domicílio? Sim, atendi. Comecei a atender a domicílio. E aí, até chegar aqui, né? Até chegar a Lagoa Grande, eu ainda atendi a domicílio. Atendi por um bom tempo, um bom período. Que é bem diferente do serviço público, vamos dizer assim, né? Porque aquela coisa diferente. Bem mais... É diferente. Assim, como é que você começou, ou como é que você está lidando com as burocracias do nosso país para ser empreendedor? Isso está atrapalhando, não está? Porque ser empreendedor no nosso país é bem complicado, né? Agora está pesando um pouquinho, né? Com todas essas alterações aí na economia, pesa bastante. Está pesando bastante para a gente. Estou entendendo. Pois é. Eu tô comendo. Tá comendo. Sei. Esse queijo aqui é bom. Esse queijo aqui não tem como... Vá, minha filha, fica à vontade aí, pega um pouquinho. Como aí, meu bem? Você tá de dieta, Não, tá tranquilo, eu tô bebendo vinho. Muito bem, tá que ela é chique. Mas aí, falando dessa questão de burocracia... Eita! Calma, vá devagar, respira. vá com calma. Respira. Respira. Nessa questão, não é nem de burocracia, quer dizer, nessa questão da economia, pronto, uma coisa que eu queria saber. O período que a gente viveu agora, né, que estamos saindo dele, da pandemia, como foi para você? Já que, assim, você não tinha tudo... Não dá para fazer atendimento virtual, né? Limpeza de pele, como é que foi? Remotamente. Não, dá não. Eu tentei pensar em alguma coisa, mas não deu. Algumas avaliações eu comecei a fazer de forma online, mas atendimento é impossível, né? Então, assim, inicialmente foi bem complicado, porque eu passei 3 meses sem atendimento, então são 3 meses faturamento zero. Então, assim, foi bem complicado, estava bem preocupante a situação. Fora o medo que você tem de retornar, né? Porque era tudo muito incerto no início da pandemia. E aí eu fui voltando aos pouquinhos, reduzindo meus horários, fazendo 2, no máximo 3 atendimentos por dia. E foi assim o meu retorno, né? Mas depois que eu retornei, graças a Deus não precisou parar,
novamente. E de lá para cá parece que todo mundo queria fazer tudo. Recuperar o tempo perdido. Choveu, né? A agenda Choveu lotou. de gente com força. Então, assim, a questão era eu retornar. Depois que eu retornei realmente a atender, foi tranquilo. Mas aí esse período que passou, porque eu, como profissional liberal, né, autônomo, esse período que passou, você ficou pensando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar? Eu vou fazer outra coisa agora, nesse momento? Porque é muito tempo, né, 3 meses. É, muito tempo. Mas aí eu aproveitei esse tempo para estudar, para fazer cursos. E começaram os cursos online, né? Então, assim, facilitou muito para a gente. E aí eu fui aproveitando. Nessa época que eu passei 3 meses parada, eu ainda fiz 2 cursos online. E aí, quando eu retornei, eu já comecei a colocar em prática. Então, eu já retornei com novidade. Então, quer dizer que você aproveitou para se reciclar. Isso. É uma questão muito boa, assim, muito boa não, mas assim, acho que um benefício que essa situação trouxe foi justamente isso, assim, dos cursos online, né, que as pessoas começaram a ver, assim, que é possível você estudar remotamente, e aí abriu um leque de estudos grande, né, de todos os segmentos. Aproveitou o período da pandemia para se reciclar. Isso. Para evoluir, novas técnicas. Voltar com novidades. E preparar um dos cursos que eu queria, que eu já tinha dado antigamente e queria voltar a dar curso, né? Aí preparei meu curso de limpeza de pele, fui estudei, aproveitei bastante esse período para poder estudar. São cursos presenciais, é? Os cursos que eu fiz nesse período foram cursos online. Não, o que você agora está pretendendo ministrar, você não quer ministrar cursos? Sim, né? já comecei. Sim, são presenciais. Já pensou na possibilidade de fazer alguma coisa virtual, assim, que você possa colocar nas plataformas? Sim. É uma meta que eu tenho, né, para alcançar. É um objetivo que eu tenho. Eu só não sei como ainda porque eu estou meio perdida. Se vocês quiserem me ajudar. Ah, sim. A gente está todo mundo aqui nesse contexto, trabalhando esse contexto aí dos cursos online. Inclusive, foi até, eu disse a Ailton, eu disse, vou aperrear a Paulinha para ela fazer curso. Sim, é um sonho que eu tenho e eu pretendo sim colocar em prática. Porque além da necessidade, né, que as pessoas têm, eu vejo uma carência muito grande de qualidade, né, em muitos cursos que tem aí nas plataformas. Às vezes eu pago cursos baratinhos só para eu ver como caramba, eu consigo muito melhor, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho idealizado e eu quero colocar em prática. Já tinha alguém que empreendia na tua família? Meu pai sempre gostou de empreender. Ele sempre gostou. Ele tem ali o emprego dele, né? Ele é concursado, mas ele nunca deixou de empreender de alguma forma. Ele sempre está empreendendo em alguma coisa. Sei, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, quando tu resolveu empreender também, ele deve ter sido o maior apoiador, né? Sim, ele sempre me apoiou muito em tudo. Ele ficava com medo, né? Logicamente. Sim, claro, mas como é que você vai fazer? Será que vai dar certo? Veja esse negócio direitinho, né? Para não fazer besteira. E deu certo. E tudo o que eu decido fazer hoje, ele super apoia. Muito bom. Arrastou mais alguém na família para o mesmo segmento? Sim, minha irmã hoje, ela é empreendedora também, né? Ela se formou na área de odontologia e já tem um consultório dela. A outra também é autônoma, né? Se formou em educação física e é profissional liberal. Então, todo mundo na área de saúde. Incentivou, né? Não foi? De qualquer forma? Eu acredito que sim. Incentivou. Eu tenho certeza que sim, minha filha. Porque é aquela história, o exemplo arrasta, né? Mais do que qualquer coisa. Não é verdade? Então, quando elas viram a sua trajetória, disse, acho que dá certo, né? Porque, assim, é uma coisa que me veio agora. No momento que a Ailton chegou para você, ele deu a tabocada dele. Você, de certa forma, já tinha essa semente entre você, né? Porque eu acho assim, quando uma pessoa chega e fala determinada coisa para você, que aquilo ali não ecoa na sua alma, vamos dizer assim, eu acho que é perdido, né? Então, quer dizer, de certa forma,
foi uma palavra que era o empurrãozinho que estava faltando para você. Sim, sim. Era o empurrão que estava faltando, realmente. A vontade, na verdade, era menor do que o medo. O medo era maior do que a vontade. Naquele momento. Isso. Quando o medo é maior do que a vontade, a gente fica com a vontade, mas o medo fica vencendo, né? O tempo inteiro. Não, vá não. Isso. Mas eu queria tanto. Olha, meu Deus, eu acho que daria certo. Não, não vá não, medo, não vá não. Aí quando você dá um tapa no medo, né? E muitas vezes isso acontece por um acidente de percurso, às vezes, né? Que não fosse o caso específico, né? Como você disse, eu dei o tapa no medo, né? Quando você dá um tapa no medo, aí a vontade, opa, agora a vontade vai, agora vai acontecer, né? E acontece às vezes das pessoas entrarem como empreendedores por um desastre na vida delas, que fazem com que ela perca o emprego, que ela perca a estabilidade, mas ela precisa sobreviver. Aí o medo passa. Porque é empreendedor por necessidade. O medo, exatamente, o medo passa, você começa a empreender e daqui a pouco você gosta daquilo e percebe que aquilo estava dentro de você o tempo inteiro, mas o medo era maior. Né? Então, mais ou menos deve ter acontecido isso com você também. Sumiu o medo, não, agora eu já entrei aqui, vou tocar para frente, né? Isso. Até então, o medo realmente era bem maior do que o desejo. Mas aí, no momento que você, né, deu aquela força, que foi assim o divisor de águas na minha vida realmente, o medo, ele não deixou de existir, ele existia, porque era algo novo, era algo que tudo era incerto, né? Você não sabia o que era que ia acontecer. Mas aí, o desejo, ele, né, ganhou forças e eu corri atrás. Gente, para quem está aí querendo entender exatamente como foi esse tapa, foi algumas coisas bem simples que eu disse para ela, mas que tinha uma profundidade de filosofia muito grande. Eu disse para ela assim: por que você decidiu ser limitada na vida se você nasceu para ser ilimitada? O empreendedor não tem teto. O empreendedor, ele só sabe que ele pode crescer, 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 crescer. Quem está no emprego tem um teto, tem um piso e ele vive no meio daqueles dois a vida inteira. E aí eu disse para ela: por que você, no início da sua carreira profissional, já decidiu viver como se já precisasse se aposentar? Por quê? Não faz sentido você estar aqui pensando: não, eu vou para um emprego público, porque no emprego público eu garanto a minha aposentadoria. Caramba, tu não tem nem 30 anos de idade e tu já está pensando na aposentadoria? É verdade. Né? Então, assim, esse foi o tapa que eu dei nela. Eu disse: você está muito nova para pensar em garantir a sua aposentadoria. Você tem que ser uma pessoa produtiva e lembrar que se você é produtivo e você consegue cada dia produzir melhor e cada dia ganhar mais com a sua produção, o céu é o limite. E a gente só vê o azul do céu que é para a gente ver alguma coisa de cor, mas que aquele azul é apenas um simbolismo que diz assim: olha, vem tocar no azul, mas quando você sobe, chegar lá, tem mais coisas para cima, e mais para cima, e mais para cima, né? Esse foi o tapa, viu, gente, que eu dei. Eu acredito que quando ela foi dormir em casa, ficou pensando: caramba, por que eu estou pensando de uma forma tão pequena, né? Se ninguém me disse que eu devo ter limites na minha vida. Aquela piada: quem tem limite é cartão, né? Quem tem limite é município. Tem esse também, né? Quem tem limite é cartão, município, né? Foi profundo, né? Mexeu realmente. Fiquei dias e dias muito reflexiva. E deu certo. Deu certo. Tá dando, né? Sim. Tá dando. Tá dando. Hoje você está trabalhando já, inclusive, com máquinas suas, né? Que você conseguiu já comprar. Isso. Eu comecei do zero, literalmente. Tive que recomeçar várias vezes. E estou pronta para recomeçar. E essa história do recomeçar, por que teve que recomeçar? Porque comecei aqui, né? Recomecei aqui. Eu já tinha começado minha carreira lá no Sertão. E aí vim para Lagoa Grande. Então, assim, deixei tudo, parei tudo para começar do zero. E aí comecei do zero. Conheci várias pessoas, né? Ganhei alunos, ganhei clientes
E aí decidi parar com aquilo que eu estava fazendo e começar a fazer, né, a empreender realmente. E aí, para mim foi bem difícil. Então, para mim foi um recomeço, porque eu fui empreender, fazer algo que eu nunca tinha feito. Porque é diferente quando você trabalha para uma outra pessoa, né? Sim. A sua responsabilidade é fazer seu serviço, né, da melhor forma. Mas aí, quando você decide colocar um negócio para você, tem inúmeras responsabilidades, não é isso? E aí, depois, passei 3 meses em um local e aí já tive mudanças e de lá para cá, muitas mudanças, né? E agora, breve, terei outras mudanças. Então, assim, cada vez que eu vejo que há necessidade de mudar, para mim é um recomeço. Então, assim, tem dado certo e cada vez que eu recomeço, eu tento recomeçar mais forte, melhor, com mais conhecimento, né? Até porque eu já tenho uma bagagem aí, uma experiência já, né, não suficiente, mas já considerável, para me ajudar a levar adiante o meu negócio. Sim, porque agora você não está tão inexperiente como no começo, né? Não. Você já passou por alguns perrengues, então você já sabe lidar com você já sabe lidar com cliente chato, cliente que pede desconto. Essas mudanças que você está falando aí é o quê? Mudança do ambiente, troca de Mudança de equipamento? ambiente, mudança de foco, mudança de equipe, são várias mudanças, né? Sempre tem uns ajustes e eu tento sempre para melhor, né? Lógico. Porque eu acho fantástico nisso em você é justamente isso, que você tem uma capacidade de se reinventar muito grande, porque você começou, vamos dizer assim, funcionária com o Pilates, depois você foi a dona, né? Começou a empreender com o Pilates, depois você disse, não quero mais o Pilates, então teve o outro recomeço do dermato, funcional, começando com limpeza de pele, aí depois já foi para a parte de criolipose, a outra parte de estética. Aí eu já tá cansado só de escutar. Pois é, mas foi assim, eu sei porque eu já fiz tudinho, eu saio, bora ter isso, bora, eu quero fazer. Então, quer dizer, pois é, aí eu terminou, e aí você já, estava no lugar, depois foi para ali com o Pilates, né? Sim. Então termina sendo mini recomeços, de certa forma mesmo, né? Isso. Porque cada vez, e vem uma novidade, e aí a gente, como é de cidade pequena, com certeza você ouviu muito do povo dizer que não vai dar certo porque isso é caro, ou a pessoa chegar e querer fazer, porque sabe que é bom, mas fulano é mais barato, então, né? Mas vai fazer fulano. Né? Tem demais. E as pessoas chegam para mim, mas tá tão bom aqui, tá tão bacana, tá tão organizado seu espaço, por que mudar? Mas é uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho, eu não consigo ficar ali fazendo. Eu sempre tenho que mudar de alguma forma. Essa é uma necessidade que eu tenho dentro de mim de cada vez mais melhorar, buscar, me reinventar o que eu faço, reinventar o ambiente. Então, eu acredito que a essência do empreendedor de verdade está aí, né? Você ter essa capacidade de sempre estar se reinventando. É uma necessidade. Se você entrar no mercado de trabalho para empreender e você não tiver isso na sua consciência, você pode ter certeza que não vai dar certo. Não é o medo da mudança, né? O prazer da mudança, né? Isso, exatamente. No caso específico dela também, né? O prazer da mudança, a gente chega lá e diz, menina, é o mesmo lugar? Foi o que houve aqui já. Passa um tempo, aí muda a sala, pinta a sala, bota um bibelô, bota uma flor, bota um negócio. Tem que ter alguma coisa diferente, sempre. É verdade. No leque de serviços que você está prestando hoje, o que é que tem tanto? Hoje, um dos meus focos é a depilação a laser, tratamentos para gordura localizada. Então, assim, meu foco maior hoje é isso, né? Tratamento para gordura localizada e depilação a laser. Só que aí eu também trabalho com limpeza de pele, peelings orgânicos, drenagem linfática. No meu espaço tem massagem relaxante, acupuntura, tem o Pilates, né? Tem a fisioterapia, tem diversas áreas aí na fisioterapia que os meninos atendem. Então, assim, tem bastante coisa. Temos profissional nessa área de harmonização facial, botox, preenchimento. Sim, que é uma área também que não dá para quem quer, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa nesse sentido.
Quer dizer que já tem até acupuntura lá também? Tem sim. Olha, acho que eu vou lá, Olha, viu? a acupuntura é bom demais para quem eu já fiz. E, meu Deus do céu, olha, só fazendo mesmo para ver quanto funciona. Pelo menos para mim funcionou demais. Eu vi no Instagram dela aí, ela não foi no Instagram, não foi que tu colocou? Você mesmo fez, não foi? Foi. Acupuntura? Sim, foi que eu mandei uma mensagem, tava fazendo. Foi na orelha. Não foi na auricular? Não, foi para sinusite. Foi para sinusite, foi. Eu disse, eu quero também. Eu quero. Seu nome já está na lista, viu? Da próxima. Já tem data já? Já, dia 21. 21 agora de abril. Isso. Ótimo, ótimo. Me avisem antes, viu? É excelente. Para não marcar nada, né? Eu fiz acupuntura um tempo para dor de coluna e, menina, é impressionante. Como melhorei. Muito. Pois isso na nossa cidade é tudo exclusivo praticamente, né? Né? Eu acho que ninguém faz acupuntura aqui fora. Eu acredito que não. Acredito que só lá mesmo. Criolipose, estudinho, acho que só lá, né? Só. Até então, né? Só que é uma coisa, agora eu vou babar a amiga, porque eu posso. Porque eu posso. Que é uma coisa que eu acho fantástica, Paulinha, é assim. Que você é uma profissional que as coisas que você faz para os outros são as mesmas que você faz para você. Porque tem gente que diz assim, vou te vender esse copo. É bom? Não, é ótimo. Mas você não usa esse copo. Você usa um copo melhor. E você não. O que você faz para você, o que você usa, é o que você passa para os seus clientes e vice-versa. Eu confio em você plenamente. Você chegar a dizer, Bela, isso aqui você pode usar sem medo, que isso aqui vai ser ótimo para você, para isso, para aquilo, para aquilo. Pronto, para mim já é suficiente. A cobaia do serviço que ela presta é ela mesma, né? Sim, também. Porque ela... Cobaia sempre morre no final. Ave Maria, não sabia disso não. A testa, né? Mas eu digo assim, porque ela não é do tipo que vai empurrar um serviço para você que ela não usaria. Não. Que ela não jamais faria nela. Um produto para o rosto que ela não usaria. Inclusive os produtos de peeling, porque eu já fiz alguns e eu sou uma cliente complicada, ela sabe, que ela também faz nela. Sim. Então a gente sabe que se ela faz nela, realmente é o que é bom. Claro, isso aí já é uma confiança do outro mundo. Sim, né? porque justamente é um diferencial de que você chegar e dizer, não, fulana usa isso e então se ela está dizendo, ela, como o pessoal da internet costuma dizer, ela tem autoridade para dizer que aquilo funciona porque ela usa. Se né? ela não tem medo é porque não mata não, né? É por aí. Porque a pessoa mais medrosa do mundo está aqui, viu? Então, assim, tudo, absolutamente tudo mesmo, eu faço em mim antes. Tá? Então, assim, ultrassom microfocado, tudo. Ultrassom microfocado. É uma tecnologia que a gente traz aqui para Lagoa Grande. Ultrassom microfocado. Isso. Diga aí o que é É uma tecnologia, né, que está aí no mercado faz pouco tempo. E a gente já trazemos para cá, eu acredito que umas 3 vezes. E assim, é fantástico. Para que serve? Serve para rejuvenescimento, lift facial. Ui! Olha. Ultrassom microfocado. Eu já fiz, não foi? Você já fez uma vez. Então, estímulo de colágeno. Então, para quem... Eu costumo dizer que para quem não quer se submeter a procedimentos invasivos, né, a cirurgia plástica, ultrassom microfocado é perfeito. Então, assim, os resultados são muito bons, realmente. Melhorou bastante. E aí, na prática, como é isso, hein? É um aparelho de ultrassom, né? Você faz a aplicação... no sentido lift do rosto, e ele vai dando uns disparos. Esse disparo ele vai estimulando o colágeno da pele. Ah, interessante. Entende? Aí você fica com a pele mais bem firme, rejuvenescida. Porque você sabe que na idade vai, né? Vai cair. A gravidade tudo. vai derretendo. Cai tudo. A gravidade é fogo. A gravidade é implacável. Fiquei interessado, viu? Muito bom. Pra você ficar com carinha de bebê. Microfocado. Olha. Ei, Bela, vai deixar. Não, mas claro. Vai deixar. Não, ele vai fazer, mas ele vai pagar para fazer também. Eita, é mesmo, né? Quer dizer que para eu fazer o meu, eu vou ter que pagar o seu. Tem que né? pagar o dela. Eita, bexiga, tá boa. A gente vai pedir um desconto. Paulinha, eu estou dizendo isso porque a Paulinha está no processo do não desconto. Não desconto com ela. Deus do céu.
Né, Paulinha? Usa a técnica do desconto que todo mundo usa, né? Aumenta para depois dar o desconto, né? Tem Sim, até Black Friday. uma frase que o povo diz aí, como é? Como é? A metade do dobro do preço. A metade do dobro do preço, né? Na Black Friday. Black Friday, né? Pronto. Quando é que vai ter lá uma Black Friday aí? Não, tem que ser Friday mesmo, né? É verdade. Pois bem, próximos planos. Rapaz, tem muitos, viu? Muitos. Sempre tem, né? Sempre. Muitos cursos bons aí para fazer. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo. Então, assim, todo início de ano eu coloco minhas metas lá. Então, assim, eu gosto muito de ler os livros de Tony Robbins. Ele ensina, assim, umas coisas muito boas. E nesse meu caderninho tem lá todas as minhas metas, né? E é incrível como a coisa acontece. Quando você tem um desejo, né, de alcançar alguma coisa na sua vida e você foca naquilo, tem clareza sobre aquilo, muda seu mindset, muda sua forma de pensar, os seus comportamentos automaticamente vão mudando e a coisa vai acontecendo numa dimensão que você fica, poxa, como isso aconteceu, né? No Pilates não foi diferente. Eu, mesmo antes de vir para cá, eu tinha lá no fundo uma admiração pelo Pilates, né? Mas eu não tinha oportunidade. Quando eu cheguei em Alagoa Grande, surgiu a oportunidade. E aí foi quando eu comecei realmente a levar a sério essa questão de meta, de sonho, de objetivo. E comecei a ler, né, sobre isso e hoje funciona muito. Então, quando eu quero alguma coisa, eu mentalizo aquilo, né, vou trabalhando minha mente, porque a mente da gente ela vai atrair aquilo que você quer. Comecei a focar, a ter mais clareza sobre tudo o que eu queria. Comecei a me imaginar vivendo naquela situação que eu quero estar. E hoje eu coloco tempo, né? Digamos, eu quero alcançar isso aqui em tanto tempo. Só que é tão forte, é tão intenso, a coisa funciona de uma forma tão impressionante que muitas vezes você consegue chegar àquilo ali antes do tempo que você colocou, né? Que você estabeleceu. Então, assim, eu tenho realmente um caderninho de metas, muito bom, de sonhos, de objetivos. E eu digo uma coisa a você. 60%, em torno de 60% a 70% das minhas metas que eu tinha para esse ano eu já alcancei. Já? Danou-se. Menina, a gente está em abril agora? Já, em abril, já. Vai ter que escrever mais no caderninho. Né, eu vou ter que escrever mais para chegar ao final do ano. Então, assim, é impressionante como as coisas elas acontecem quando você acredita que elas podem acontecer. Então, assim, nós temos o hábito de colocar limite em tudo. Nós mesmos já achamos incapazes de conseguir tal coisa, por tal coisa ser maior, né, do que a nossa realidade hoje, e a gente acaba limitando e se limitando a isso. Só que assim, eu sou uma sonhadora, desde sempre. Eu sempre sonhei muito. Eu sonhei com meu esposo, então assim, eu sei que o tema não é sobre... Do jeito que ele é. Exatamente do jeito que ele é. Eu já ouvi você contar essa história, mas conte, por favor. Vamos abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses. Essa história é muito boa. Pode. Desde adolescente mesmo, eu sempre admirava muito meus avós, né? Eles eram assim um casal modelo. Eu admirava tudo neles, né? O respeito, o companheirismo, né? As trocas de carinho. Então, assim, eu desde pequena que eu olhava para ele e dizia: um dia eu quero casar com alguém que seja parecido com meu avô, né? Que tenha essas características, que seja uma pessoa que saiba respeitar, que seja realmente companheiro, que apoie, né? Que me apoie nas minhas decisões. E um dia eu sonhei com Valdir, né? Antes de conhecê-lo, eu sonhei com Valdir e o tempo passou, né? Só que esse sonho, sabe aquele sonho que
que você sonha e acorda com aquela sensação, né? O sonho foi tão intenso que você acorda com aquela sensação boa. Mas era a figura dele mesmo? Isso, era a figura dele. Era a figura dele. E quando eu conheci... E o sonho era na igreja, Sonhei né? com tu não, isso. Como... Mas, rapaz, Pelo menos a figura, não. meu Deus. Como eu era muito católica, então, assim, eu ia muito à igreja na época, né? Eu sonhei com ele na igreja. Eu encontrava ele na igreja. E, de fato, eu conheci Valdir na igreja. E Olha quando só. eu vi ele pela primeira vez, eu lembrei do sonho que eu tinha tido há não sei quantos anos atrás. Eu, caramba, eu acho que eu conheço esse rapaz de algum... Lembrei de um sonho. E, enfim, a gente se conheceu. Foi um longo caminho até a gente, né, ter o contato realmente. E interessante que, quando eu me formei, tinha uma área da fisioterapia que eu não gostava. E eu disse, nunca vou atuar nessa área. A gente nunca deve dizer que nunca vai fazer alguma Nunca, coisa, né? Nunca Eu dizer disse, nunca. nunca vou atuar nessa área, porque era o terror para mim. Mas aí, por incrível que pareça, foi a primeira oportunidade que surgiu na minha vida. Que área era mesmo? Era ginástica laboral, para trabalhar em empresa. Ginástica laboral, Sei. massagem. Sei como é. E aí foi a primeira oportunidade que surgiu na minha vida. Que foi trabalhar justamente que tu não queria. Isso, Aí tu disseste, mas exatamente. rapaz, o que eu tinha mais medo eu atraí. Foi. Mas não dizem, né? Que É. mais você teme é o que É. você atrai. E aí, quando eu cheguei no local de trabalho, ele estava lá. E eu, caramba, o rapaz do sonho, o rapaz da igreja, e agora, né? Eu muito tímida, porque eu sou muito tímida. E ele também, mais ainda. mais ainda. E aí, quando eu cheguei lá, né, fiquei muito nervosa. Resumindo a história, depois eu descobri que eu tinha sido chamada por engano, mas não tinha sido por acaso. Né? Porque foi a partir disso aí que a gente se conheceu e a gente chegou a namorar, noivar, casar. Tinha uma outra fisioterapeuta na cidade que tinha o mesmo nome que eu. Nossa, E isso é aí, muita coincidência, né? Uma pessoa indicou ela para a empresa e outra pessoa me indicou. E a empresa achava que era uma pessoa só que aí entraram em contato comigo e eu fui chamada. Entenderam? Meu Deus do céu. Você Como tá vendo? Rapaz? Tá vendo Já como pensou? o universo conspira, como dizem? É Meu Deus do céu. fantástico. E isso, a né, partir disso aí a gente foi se conhecendo, né? Demorou um tempo ainda, mas a gente foi se conhecendo. E Também você mirou no rapaz e acabou-se, né? Tá mirado aqui, ó. Paulo? Foi, né? Sonhou ainda por cima, É. né? sonhei com ele. Eu já- sonhei. já- No primeiro contato que tivesse com ele, tu contou isso? Eu sonhei com você. Não, eu não fui assustar o rapaz. Eu já ia dizer, né? Eu já ia dizer. assustar. Não vai assustar o menino. Eu tive a confirmação do sonho relacionado a ele quando ele me deu o primeiro abraço. Porque a sensação que eu tive no sonho do abraço foi a mesma sensação que eu tive quando eu abracei ele pela primeira vez. Menino. Então, eu disse, é ele. Pronto. Aí eu já não tive mais dúvida. E aí, a gente tá até hoje, né? Quanto tempo você tá com ele? 8 anos de casados. De casado, né? Minha Nossa Senhora, é uma história interessante, né? Dá pra fazer um filme. Dá sim. Com Então, certeza. mesmo sem ter todos os conhecimentos que eu tenho hoje, essa questão de mentalizar o que você quer, de focar no que você quer, eu já fazia isso inconscientemente e a coisa funcionava, né? Sim. E eu digo a vocês que hoje ele é exatamente tudo o que eu idealizei. Fim da história. Top, top, top. Muito bem, fim da história. Mas que bom que você idealizou coisas boas, né? Imagine se você tivesse visto. E aí hoje você Sim. traz essa forma de fazer as coisas acontecerem para os seus negócios, Pra tudo. Para tudo. Para O tudo. caderninho lá que vou mentalizar Sim. o que eu quero esse ano. De vez em quando eu dou uma olhadinha nele, aí eu, opa, já fiz isso aqui. Já vou em risco, já não tem quase nada. Olha, Isso tá ótimo. Depois eu vou dar uma sugestão de uns top pra você botar no caderninho, viu? Em off, viu? Vou dizer agora. tá vendo, pai? É. Liga aí o caderno mágico. O caderno será que é as folhas do caderno que é mágica, hein? Meu Deus É. do céu. Mas isso demonstra, assim, a sua força de vontade, né? Que é muito grande também, apesar do medo, né? Sim.
E fora os obstáculos, as dificuldades, tudo que você encontra no caminho, porque de verdade tem mais coisas, existem mais coisas para te puxar para trás, para que você não chegue até o seu objetivo, do que coisas que te empurrem para frente para você conseguir alcançar, né? Eu encontro pessoas mais negativistas, né, que tentam ver tudo pelo lado negativo, que deixa isso para lá, isso é loucura, não há necessidade, espera mais. Enfim, eu escuto um pouco de tudo, do que pessoas que cheguem e faz, que vai dar certo, confia, você tem potencial, você consegue, então não desista. É mais difícil você encontrar, são poucas as pessoas que chegam para você para te apoiar realmente, né, que estão ali com você. Eu costumo dizer que as pessoas que nos puxam para baixo, elas fazem isso para tentarem ser maior do que a gente, mas não têm coragem de crescer. Então é melhor diminuir para que a gente fique menor do que elas, para que elas se sintam maior do que a gente. Entendeu? Faz sentido. Então, assim, como ela não tem coragem de crescer, eu vou arrastar quem está maior para ficar menor do que eu, porque aí eu me sinto maior. Faz sentido. Porque tem aquele ditado que diz, né, que as pessoas querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Exatamente. Né? Assim, né? Exatamente. Eu gosto, fulano tá legal, tal, mas aí quando você vê que aquela pessoa tá num patamar que talvez você não chegue, porque não quer, de certa forma, né? Porque não quer, então você tenta diminuir a pessoa, né? Porque na verdade você deveria tentar alcançá-la e não puxar ela. Pois é, e aí para piorar a situação, o nosso país é um país que não tem educação empreendedora, né? As pessoas estão todas preocupadas em defender o seu, né? E ser empreendedor não é isso. Ser empreendedor é olhar para a comunidade que está ao seu redor e gerar valor. Sim. Né? Não é defender o seu somente. Aquela pessoa que vai para o trabalho para fazer a parte dela e ali fica, ela está sendo, de certa forma, egoísta. Porque ela está preocupada só com o dela. Não, eu vou fazer o meu trabalho, vou receber o meu salário e está tudo certo. E aí, quando você entra no contexto do empreendedor, você tem que lembrar que, se você não fizer bem o trabalho para o outro, você vai ser sozinho. E sendo sozinho, você não vai empreender para quem? Todo empreendedor tem uma base: vender. E vender é para o outro. Vender para outras pessoas, né? Então, ser empreendedor é você estar preocupado se o seu meio está feliz com aquilo que você está oferecendo. Né? E quando você passa a pensar dessa forma, você começa a se preocupar muito mais em melhorar a cada dia as suas transformações diárias, né? Melhorar a cada dia, porque as pessoas mudam também, as vontades delas mudam, os desejos mudam, e você precisa estar acompanhando a vontade de cada pessoa que está consumindo o seu trabalho, o seu produto ou o seu serviço, né? Sim. A gente sabe que uma das marcas, por exemplo, que a gente consome no dia a dia e tem muita marca pendurada nela, é a Nestlé, né? Uhum. Mas se você pegar na internet e olhar como era um pacote de leite, não, uma lata de leite ninho da Nestlé há 20 anos atrás, ora, é o mesmo produto, é leite ninho, mas quantas vezes a lata já mudou? Né? Embora seja o mesmo produto. Por quê? Porque as pessoas mudam a percepção, as pessoas mudam a forma de querer, né, determinado produto. E aí eles percebem que, mesmo não podendo mudar o leite em si, vai mudar a embalagem do leite para que continuem servindo à vontade das pessoas. Né? A propósito, já que estou falando em produto, o único produto que eu conheço, que a gente consome em casa, que a lata ela tem mais de 50 anos, é a manteiga. É a manteiga Turvo. É impressionante. Mas você chegar a um contexto desse, é porque... É o que Taleb chama de efeito Lindy, né? Aquele que dura durante quanto mais a coisa dura, mais tem tendência a durar.
Por exemplo, essa manteiga ela tem o quê? 50 anos, então é provável que daqui a mais de 50 anos tem muito mais de 50 anos. Ela continue. E a lata da manteiga, ela é exatamente do mesmo jeito. Tanto é que está totalmente fora do contexto da modernidade. É um vermelho assim, bem escuro, bem feio, junto com o azul também, que de longe você não consegue ver o nome da manteiga. Mas está lá vendendo pela estúpida qualidade do produto que está lá dentro. Aí transpassou, né, a questão da embalagem, né? Então, assim, empreender é pensar nisso. É pensar, ora, eu preciso impressionar aquela pessoa que está consumindo o meu produto. E o que é que a Manteiga Turvo faz? Impressiona quando você prova ela, quando você vê que é a manteiga original, pura, né? Sem corante, sem nada. É aquela manteiga que a lata enferruja, né? Que hoje em dia você não vê mais manteiga que a lata enferruja. A lata enferruja. Você não vê nem isso, brincar nem na lata. Então, assim, a manteiga ela tem o mesmo contexto, a mesma qualidade há 50 anos. Isso é uma coisa assim, absurda para se conseguir, né? São poucos os produtos que conseguem. Mas aí o consumidor, o cliente nunca deixou de consumir porque ele continua satisfeito com aquele tipo de coisa. Então... Mas, por exemplo, no caso específico do seu segmento, vamos dizer assim, ainda tem o agravante de que as coisas mudam muito rápido, né? As tecnologias, que é uma coisa boa que de repente inventou outra máquina, não é assim, eu estou errado? Isso não, é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Porque a área dela, o segmento dela, é um segmento que é muito novo, né? É muito novo. Não é novo, não. Eu acho que o que é nova são as tecnologias, né? Exatamente. Porque... Claro, você quer dizer que Cleópatra lá atrás já fazia assim. Mas quando eu digo novo, é no contexto de descobrir novas formas, novas tecnologias. Realmente cuidar da beleza, da aparência, da beleza não é novo, não. Mas a forma como está sendo agora... né, através de tecnologias, porque antes era de outros métodos muito mais tradicionais, comuns. É uma coisa que cada dia está surgindo uma coisa nova, né? Sim, constantemente está surgindo tratamentos novos, né? O pessoal está resgatando aí muitas coisas que estavam adormecidas, por exemplo, a ozonoterapia hoje está super em alta, mas é uma coisa antiga, né? E as pessoas, muita gente não sabe, é uma coisa bem antiga. Então, pensei que era novo, tá vendo? Bem antigo. Então, assim, está sendo resgatado muita coisa, né? Criolipólise, por exemplo. O que é novo são as máquinas, os equipamentos, as formas de se aplicar, né, as formas de se trabalhar, mas antigamente já se faziam coisas parecidas, né, já tinham estudos com congelamento voltado para a gordura. As pessoas vão aprimorando, né, vão inovando e está aí, bombando hoje no mercado. Porque hoje você pode congelar a gordura no Nordeste. Antigamente tinha que ir lá para a Groenlândia, né? Para poder congelar a gordura. Meter numa bacia de gelo. No início se cobrava em torno de R$ 1.500 uma areazinha de criolipólise. Hoje você... Misericórdia. Hoje tudo é muito acessível. Sim, hoje porque na medida que a tecnologia vai melhorando, vai ficando mais barato. Vai ficando assim, mais barato. Porque vai ficando mais acessível às pessoas e aí termina barateando, né? Não fica aquela coisa assim só seletiva, né? Me diga, a gente sabe que o seu esposo hoje continua trabalhando como funcionário no banco. E essa mudança, assim, não criou um estresse dentro do relacionamento, não? Não, de forma alguma, não. Ele... Admira e tem um desejo muito grande também de empreender. Né? Ele só ainda não se descobriu em que, né, qual a sua área aí para empreender, mas o desejo, mas ele busca conhecimento constantemente para que, né? Eu já disse a ele que era para ser coach. Coach? É coach, com aquela voz dele. Pois bem. Porque Valdir fala muito bem. Valdir fala muito bem, é uma pessoa muito culta, né? Então eu acho que sem brincadeira, eu acho que ele daria um bom coach. Não sei, aí a área que ele teria que pensar, né? Assim como você também dá certo. Mas ela já mostrou aqui, né?
que ela está fazendo novos empreendedores, né? Que isso é bem interessante. Esse Sim. jeito dela de tocar as coisas e acreditar, porque entrou de cara mesmo, né? Sim. Foi muito uma virada corajosa. de chave aí fora do comum. Foi. Né? Não é para todo mundo, não. Sem medo, né? Então esse jeito dela já está fazendo com que ela termine sendo, de certa forma, uma pessoa que está trazendo outras pessoas para o segmento do empreendedorismo também. Isso é muito bom. É, bom exemplo, né? Não é pra muito mim. bom. É. Deixa eu fazer um merchan de novo aqui, né? Porque a gente já está aqui para encerrar esse papo interessante, que há projetos, material de construção aqui na nossa cidade, sempre está nos apoiando aqui, né? O Grupo Triunfo também sempre nos apoia nessa nossa jornada e nesses nossos papos legais. Dr. Vandalberto Carvalho, que é o escritório de advocacia, está aqui junto com a gente e é um espaço que sempre está ajudando aos novos alunos, o pessoal que está saindo da faculdade. Sempre ele tem um espaço interessante para que essas pessoas possam ir lá já iniciar suas carreiras no âmbito do direito. E doutora Ana Paula Almeida, que está hoje conosco, né? Que resolve nos apoiar de vez em quando, né? Sim, é verdade. Muito bem, o papo está excelente. Eu gostaria que você pudesse dizer para a gente, ou se não, para as pessoas que estão nos ouvindo, algo que incentivasse elas a também empreender, sair da zona de conforto, porque empreender não tem nada de zona de conforto, né? Nada. Empreender é desafio todo santo dia, né? Todos os dias. Então, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem para que a gente pudesse encerrar esse episódio. É zona de desconforto mesmo, né? Olha, empreender é algo assim incrível, é algo que me motiva todos os dias. Quando eu acordo, cada dia é um desafio, né? Todos os dias eu tenho muitos desafios, mas esses desafios é o que me dão força para não desistir, para continuar, para buscar sempre o melhor. Então, assim, o que eu deixo aqui de mensagem para as pessoas que têm um desejo de empreender, né, de ter o seu negócio, de seguir a sua carreira sem depender de ninguém, sem depender de nada, somente do fruto do seu trabalho, do seu conhecimento, é que foquem nisso, tenham clareza, busquem realmente, de fato, alcançar, correr atrás dos seus objetivos. Vocês vão encontrar muitos desafios, muitos obstáculos, muita gente negativa tentando te puxar para trás, né? Dizendo que seu negócio não vai dar certo, que você é louco, enfim, todo tipo de comentário você vai escutar, mas isso é natural. Então, assim, se você tem enraizado isso, esse desejo, né, se está na sua essência, de fato, empreender, buscar, crescer, evoluir como profissional, como ser humano, busque, acredite e vá atrás. Não deixem que nada, nem ninguém tirem isso de você. Porque isso é algo assim, é algo divino, é algo que Deus nos dá, Deus nos capacita para sermos e conseguirmos o que a gente quiser. Sermos quem quiser, né? A gente temos essa capacidade de ser quem quisermos e correr atrás, alcançar aquilo que realmente a gente deseja. Então, assim, acreditem em vocês, busquem o que realmente vocês desejam, né? É uma responsabilidade grande, né? Você traçar uma carreira, né? Você trilhar um caminho ali, você enfrentar os obstáculos, enfrentar os medos, né? Enfrentar todas as suas dificuldades. Só quem empreende, só quem realmente abraça isso é que sabe, que entende o que eu estou falando. Não é fácil, mas o segredo é você não desistir. Muito bem. Tá vendo? Que ela é show. Ela é show, né? Eu só sou a fã. Muito bem, pessoal, vamos encerrando esse papo maravilhoso aqui com a doutora Ana Paula, na presença também da minha digníssima esposa Isabela Cristina, que é uma das clientes, né,
Sim, sou. É assídua Desde o comecinho. Desde o comecinho, já fui né? aluna trabalhosa. Deixa eu só me defender, que eu mesmo me acusei, eu mesmo me defendo, né? Que eu era trabalhosa porque eu ficava embromando para fazer os exercícios do Pilates, né, Palento? Me enrolava do começo ao fim. Eu tentei fazer isso com o Júnior, mas não deu certo. Eu me Depois a lembro gente bem que ficava tinha uma história de conversando. uma massagem depois, no final, né? Que daí ela só enganou a gente até muda. Mas você ficava indo pro Pilates pensando já no final, né? Na massagem. Mas aquela massagem do final é tão boa. Você também. Depois você ficou reclamando. Nem tem mais massagem. Acabou a massagem, né? Chegava atrasada sempre. Era Sempre. Atrasada. Nunca, meu Deus, pai, eu não problema de horário. Tá vendo aí? É coisa daqui, né? De vez em quando chega atrasado no próprio podcast. Aí a gente ficava conversando. Aí depois, não, você tá me enganando, me enrolando, conversando aqui. Vamos fazer um exercício. Oh, meu Deus, que aluno trabalhoso eu fui. Pois bem, pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? Se inscrevam no nosso canal, né? Dê uma curtida lá muito legal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente vai ficando por aqui de mais um papo aqui no... agradecer, né, a Paulinha, a doutora Ana Paula, pela presença. Porque eu estou tão acostumada com a Paulinha, eu tenho que ter... Foi muito bom, né? Sua história sempre é, assim, um exemplo para todo mundo. Eu acho fantástico isso, a sua coragem, a sua determinação. E agradecer, foi ótimo o papo mesmo. Ok, um abraço para todo mundo, viu? E até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau.